Essa é uma videoaula do curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social da UF, a disciplina Estado, Direito e Cidadania em Perspectiva Comparada. Eu havia colocado um tema, né, chamado Segurança Nacional e Segurança Pública ontem e hoje. E antes de falar disso, apenas fazendo uma... Na verdade, isso aí faz parte de uma revisão de prova. Então, antes de falar disso, eu vou falar da questão mais, digamos, burocrática, né? Teve as ADs ali, a maior parte das pessoas foram muito bem. E agora tem outras duas avaliações do curso, que são a P2 e a P3, né? Duas avaliações presenciais. E elas têm o mesmo formato da primeira, que são questões discursivas. E a pessoa precisa escolher uma delas para responder e dissertar sobre o assunto demandado. A AP3 só faz quem não conseguiu obter a nota suficiente, né? Então é uma questão de... A maior parte das pessoas acabam não fazendo porque não precisa. A AP2, ela já está marcada, está no calendário, vocês podem acompanhar. E eu vou falar mais ou menos de alguns temas relativos a ela. Esse segundo semestre, essa segunda parte do curso, eu estava um pouco atabalhoado com a tese e tal, e acabei tendo também visitas de alguns polos, mas acabou que eu não fiz tantas outras videoaulas como eu fazia dos outros semestres, e também os fóruns também a gente acabou não trabalhando tão bem quanto das outras vezes. Mas eu pensei em voltar um pouquinho agora, né? Pelo menos uma videoaula rápida, para tratar desse tema Segurança Nacional e Segurança Pública ontem e hoje. Isso provavelmente acaba sendo um tema que vai aparecer nessa prova, e eu vou dizer por que ele aparece. E eu tentei fazer uma relação com a questão da segurança nacional, a segurança pública hoje, tá? Antes de falar disso, eu vou falar de uma outra questão que também eu vou tentar abrir um fórum para explicar melhor isso, que é um tema que envolve a democracia representativa, que é relativo aos partidos, tá? Mais precisamente uma ideia chamada partido-movimento. Os partidos-movimentos é uma tendência, sobretudo a partir dos anos 80 e 90, quando há uma quebra do sistema rígido de partidos, sobretudo pela esquerda, né, os partidos comunistas, e começa a surgir uma série de movimentos que no fundo são partidos. Então, os próprios movimentos, as correntes dentro do Partido dos Trabalhadores tinham um pouco disso. Assim como, por exemplo, o MST, embora nunca tivesse o nome de partido, no fundo era um partido. Só não se estabeleceu institucionalmente porque se acoplava em vários partidos. Isso também passou a acontecer, de modo mais recente, no campo da direita, né, liberais e conservadores. Então, por isso que, por exemplo, hoje o MBL, até inclusive está em vias de formalizar um partido, a gente sempre sabe que, embora boa parte dos parlamentares do MBL estejam no DEM, é um partido, funciona como um partido. Então, é uma tônica nova, digamos assim, nova que eu digo desde o começo dos anos 80 e 90 pela esquerda, e hoje vários grupos de direita também utilizam essa tática, digamos assim. Um caso clássico, por exemplo, é o 5 Estrelas na Itália, que hoje é governo. Ao invés de fazer uma estrutura rígida de partido, com comitês, com reuniões rígidas, com uma estrutura muito piramidal, ela começa de modo a fazer movimentos, tendo uma bandeira, por exemplo, né? Então, seja, por exemplo, contra a corrupção, pela reforma agrária, por isso ou por aquilo, tem vários motivos. Então isso é interessante porque isso tem sido veiculado e trabalhado, inclusive hoje,
como uma forma de os partidos se transformarem e corresponderem à crise de representatividade. Porque, em geral, a gente tem um sentimento de baixa confiança nos partidos tradicionais. Então, essa ideia de movimento, ela tenta recauchutar esse propósito dos partidos. Não à toa, nós percebemos que nos últimos anos, no Brasil, os próprios partidos tradicionais tentaram tirar o nome partido, né? DEM, antes era PFL, chamou em DEM. PMDB tirou o P, se tornou MDB, movimento, né? Ideia de movimento. Podemos, Solidariedade, tudo isso tentando incorporar uma ideia de movimento, né? E superar esse drama das estruturas partidárias tradicionais de baixa confiança. Então há uma relação direta entre a crise de representatividade, de reconhecimento, de confiança, de aliança, de envolvimento dos partidos tradicionais, das estruturas, que se tornaram demasiadamente oligarcas e quase que incompatíveis com a modalidade democrática moderna, ou contemporânea, melhor dizendo, e surge esse fenômeno dos partidos-movimento. Então, praticamente, se a gente for assim, sugerir algo para alguém que está querendo lançar um movimento, a melhor coisa é fazer ou melhor, quer lançar um partido, a melhor coisa é lançar um movimento. Do movimento você faz um partido. Agora, dificilmente embora assim, na história dos partidos, realmente todos praticamente começaram com o movimento. O fato é que a estrutura política, ela engessou demais os partidos, né? Então os partidos se adaptaram mais à estrutura política do que uma estrutura do movimento da sociedade, de modo que essa noção agora de partidos de movimento, elas têm uma relação mais próxima com uma espécie de demanda, né, da sociedade. Então essa é a primeira questão assim que aparece para gente pensar. Porque justamente o final do curso, da disciplina, né, as aulas finais, elas se encaminham para uma abordagem do mundo democrático brasileiro e mundial. Então essa questão de entender o que significa partidos e esse fenômeno que eu expliquei de partidos de movimento tem a ver justamente com essa parte final do curso, né, ou da disciplina, melhor dizendo. E um segundo elemento que eu lembro, que também acabamos isso não está no livro-aula, como eu falei, muitas coisas, né, eu sempre falo, que não estão no livro-aula, também não estão na plataforma, mas a gente tenta colocar e abordar de forma paralela. Então isso aqui, por exemplo, essa questão sobre a segurança nacional e segurança pública, não foi aberto. Eu posso até, se houver demanda, abrir um fórum para a gente discutir melhor e explicar melhor, de forma escrita, esse assunto. Mas eu trago isso agora nesse vídeo porque justamente é algo que provavelmente deve cair nessa segunda prova presencial. A ideia é o seguinte: o tema da segurança nacional foi um dos grandes temas que moldou a política brasileira. Existiu até uma espécie de, uma lei de segurança nacional. Então, isso vem de um desenvolvimento um tanto quanto longo. Já na Primeira República, com Washington Luiz, já surge um embrião desse fenômeno, que é um Conselho de Defesa Nacional, criado um órgão nesse sentido. Com a Revolução de 30, já na Constituição de 34, é a primeira vez que aparece o termo segurança nacional numa Constituição. Logo em seguida, em 35 é formulada, promulgada a Lei de Segurança Nacional como resposta às tentativas de levante comunista no Brasil. Então isso aparece como uma reação, ou seja, a segurança nacional aparece como uma reação
há um risco de incolumidade, de gerar uma incolumidade, de gerar um perigo, um risco ao próprio a conformação da segurança interna, né, do país. Inicialmente, tem a preocupação central, o seguinte, é proteger o Estado brasileiro, o Estado Nacional brasileiro. Isso está mais forte no período varguista, digamos assim. Curiosamente, quando há redemocratização, digamos, quando há o fim do Estado Novo, né, o fim da ditadura Vargas, que termina em 45, em seguida, em 1946, promulgada a nova Constituição, a Lei de Segurança Nacional permanece. A ideia da segurança nacional permanece. É uma coisa curiosa, houve uma mudança de regime, mas permaneceu alguns elementos anteriores. Então essa Lei de Segurança Nacional é mantida em 46 e ela vai ser muito importante depois no regime militar, sobretudo pelos auspícios da Escola Superior de Guerra, né, que não só se utiliza dessa ideia de Lei de Segurança Nacional, como também formou uma doutrina de segurança nacional. Então, a gente pode mencionar que eu até anotei 3 elementos de foco dessa doutrina de segurança nacional, que teve um dos grandes expoentes intelectuais, o general Golbery Couto e Silva, que fazia parte do grupo chamado da Sorbonne, né, da ESG. Inclusive, contava com o também general Castelo Branco, Geisel e outros. Mas no caso, 3 elementos permanentes dessa doutrina de segurança nacional é a autodeterminação, a integração nacional, prosperidade e prestígio nacional. É interessante que é uma tentativa de foco de alterar a mera proteção sobre o Estado para a proteção de uma ideia nacional. Então, por isso que é muito foco, assim, um interesse nacional. O grande problema disso era a dificuldade que os militares tinham, para mim, o próprio Golbery, de definir o que significava o interesse nacional. Como é que você amarrava o conjunto dos interesses nacionais? Sobretudo num regime mais autoritário, né? O que havia nessa organização desse pensamento era uma divisão entre objetivos nacionais permanentes e objetivos nacionais transitórios. Então, os objetivos nacionais permanentes eram a defesa nacional, uma defesa da política financeira e econômica, manter uma condição sadia, né, do Estado brasileiro, a segurança social, então se conseguir prover para a sociedade previdência, bens fundamentais, etc. Então, tudo isso era para permanecer, é o básico do básico, digamos assim. Os objetivos nacionais transitórios eram reformas cotidianas, conforme digamos, as demandas do momento. Então, se trabalhava dentro desses 2 norteamentos, objetivos nacionais permanentes e objetivos nacionais transitórios. A questão que eu tento levantar é o seguinte: hoje talvez se fale pouco em termos de segurança nacional, tá? Até porque a lei se tornou bastante branda. A lei que vige hoje de segurança nacional é uma lei ainda que vem do regime militar, que ela é de 83, a lei 7.170. Ela é um tanto quanto diferente do decreto-lei 314, de 13 de março de 67, esse sim, bastante marcado por essa doutrina de segurança nacional. Aí depois teve um outro decreto-lei de 69, um outro de 78, mas o que vige atualmente, em 2019, é o decreto-lei 7.170. Bastante brando, como eu falei. A própria Constituição de 88 aborda só em um momento o termo segurança nacional. E até uma coisa curiosa, assim, como a lei se tornou branda. Porque enquanto em 67, até a imprensa, por exemplo, era altamente constrangida
uma série de motivos, não podia fazer acusações diretas contra presidente e vice-presidente, etc. É interessante como, se a gente observar o atentado contra o Bolsonaro no ano passado, ele nem entrou na segurança nacional, de tão branda. Ou seja, um candidato à presidência, em primeiro lugar nas pesquisas, não importa, deve ser o último, sofre uma tentativa de assassinato, e isso nem encontra tipo na legislação de segurança nacional, o que demonstra o caráter brando dessa lei já no encaminhamento da abertura, né? Porque essa lei é de 83, já com Figueiredo. Mas o que eu procurei observar e trazer para vocês em questão, para vocês discutirem, que vai aparecer, se a gente pode falar que a segurança pública hoje se apresenta como um problema de segurança nacional. Ou seja, se a formulação da doutrina de segurança nacional nos anos 60, ela foi pressionado, houve isso se construiu a partir de um momento de forte pressão, de revolução cubana, movimentos comunistas e uma necessidade de proteger o país, e também certas escolhas, obviamente, né, escolhas geopolíticas, de alianças, né, fez com que o país se colocasse em uma situação de defesa, de proteção ideológica, contra guerrilha do Caparaó, que, por exemplo, foi mobilizada pelo próprio Brizola e tinha o financiamento de Cuba, e uma série de outras ações que procuravam desenvolver um processo revolucionário no Brasil, revolucionário à esquerda, né? Então esse era apresentado como grande tema de preocupação nacional, de problema. E se a gente observar hoje, qual é o grande tema que mobiliza, na verdade, e que faz com que as pessoas não possam ter uma vida normal? Então, aí é que a gente pode entrar numa questão, e até abro a discussão para vocês, se isso não corresponde a um problema, se a gente não pode trazer essa ideia de segurança nacional, não da forma tecnocrática que foi lidada pelos militares lá atrás, de tentar encontrar um denominador comum na ideia de interesse nacional, que é uma coisa muito complicada, eles nunca conseguiram resolver isso, mas de modo muito mais objetivo e muito mais aberto à sociedade, ou seja, não é em nome de uma defesa, de uma segurança de um Estado ou de um interesse nacional, que é algo muito etéreo. É sim quanto à liberdade, às ações fundamentais e básicas de uma sociedade. Ou seja, você não precisa nem falar em alterar a Constituição para defender isso. A própria noção que está no artigo 142, que diz respeito às Forças Armadas, qualquer um outro sobre segurança pública, já pode ser interpretado nesse sentido, de que aquilo ali serve para proteger, sobretudo, a sociedade, para que possa trabalhar, estudar e viver e não ter restrição de ir e vir, etc., como se tem ainda hoje. Então, a ideia é justamente essa, pensar se a segurança pública, tá, e provavelmente as eleições do ano passado, que marcaram esse tema como em nenhum outro momento, não podem ser colocadas como um objetivo nacional permanente. Se a gente for meio que copiar aquela estratégia de pensamento do Golbery, que era também do Juarez Távora, que era outro intelectual do pensamento militar, político-militar, se a gente não pode pensar, então, que a segurança pública hoje é um tema, um objetivo nacional permanente, não é apenas uma coisa transitória, não é uma coisa assim ocasional.
se nós não tratarmos, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro como um problema de segurança nacional, em que boa parte das comunidades das regiões periféricas e mesmo de favelas incrustadas em áreas muito ricas são dominadas por poderes paralelos, em que a Constituição não se faz valer. Se a gente colocar isso como um problema permanente, a mudança não pode ser apenas particular, momentânea, provisória. Ela precisa ser permanente. A transformação, a configuração do problema precisa ser permanente. Então essa é a provocação que acaba sendo feita nessa questão. Ou seja, se a segurança nacional, se a gente não pode fazer um paralelo, né, hoje colocar a segurança pública como um problema tal qual outrora na história do Brasil, sem fazer o juízo de valor, se foi bom ou se foi ruim, mas foi um fato que foi colocado como segurança nacional. E de fato, na verdade, conseguiu exercer um papel de expurgar, por um momento, o problema do comunismo no Brasil. De fato, o Brasil estava num dilema, né? Em alguma medida esteve num dilema, sobretudo se a gente for pegar entre os anos de 62 e 64. Então, na verdade, é isso, colocar a ideia de que a segurança pública hoje, se o problema não for resolvido, ele se torna, e ele já se mostrou, na verdade nem se torna, ele já se mostrou como um problema de segurança nacional, e não apenas como algo transitório. Então essa e aí você, né, pode levantar justificativas em relação a isso. Mostrar, talvez o caso mais clássico é justamente o nosso Rio de Janeiro. Mas a gente pode falar todo o problema de fronteiras, da dificuldade de ação, a incapacidade do país agir em relação a certos crimes organizados, né? A gente poderia também debater, por exemplo, a tentativa, algo também interessante nesse sentido, talvez uma resposta nesse sentido de transformar aquilo que parece corriqueiro ou transitório em permanente, dentro do pacote, por exemplo, anticrime do ministro Sérgio Moro, consta nominalmente as organizações criminosas hoje, né? Ou seja, dá nome aos burros, digamos assim. Então a gente tem em conta com uma situação que talvez já esteja pensando, já esteja se direcionando para esse modo, pensar que a segurança pública é um tema de segurança nacional e assim deve ser tratado. Agora, nós entraremos também numa outra discussão, como é que a gente trata isso? Botando as Forças Armadas para lidar com polícia, fazer coisas de polícia, como é que a gente organiza, por exemplo, a questão da Força Nacional de Segurança Pública, que é algo que tem um problema jurídico ali grave, mas está sendo usado, não chega a ser uma guarda nacional tal qual, com poder de polícia, como acontece nos Estados Unidos. Como fortalecer as polícias sem estarem a mando de coronéis locais e governos estaduais muito paupérrimos, pobres, né, uma situação paupérrima. Como criar, talvez, mecanismos interestaduais de segurança pública, como tem uma experiência no Ceará de um laboratório que une alguns estados, né, do Ceará, para proteção contra assaltos a bancos e a organização do crime organizado nessas regiões. Então a gente tem uma série de coisas a pensar aí à frente. E eu acho que talvez um dos documentos mais importantes hoje para a gente analisar e ler e refletir é essa própria proposta, né, que veio do governo atual, do pacote anticrime. Porque já demonstra algumas diretrizes nesse sentido de que a segurança pública é sim um problema de segurança nacional, é um objetivo permanente, não pode ser apenas uma questão transitória. Filosoficamente, se a gente for olhar também, nós formos olhar a questão da segurança pública, o tema da segurança, a ideia é que se outrora era preciso proteger o Estado, sobretudo, porque o Estado é que dava proteção à sociedade. Então, os militares depois veem com essa coisa de interesse nacional. Fica uma coisa meio confusa também.
hoje é um pouco, a gente não está falando de proteção do Estado. O foco acaba sendo a sociedade. A sociedade é que pode dar uma segurança ao indivíduo. A preocupação é o seguinte: como é que você dá uma segurança ao indivíduo? Né? Claro que é um norteamento mais liberal. Diz que a sociedade é que vai conseguir dar segurança ao indivíduo. Ou seja, a sociedade, ela conta com instrumentos, contra instituições mistas, instituições intermediárias, digamos assim, que não são tão grandes quanto o Estado. Então tem famílias, clubes, partidos, organizações, etc., associações que podem gerar essa proteção. Então é essa expectativa que se vive, né, de modo geral. Eu acho que é mais ou menos isso. Essa questão já falei da outra questão, dos partidos do movimento, e a outra ideia é a respeito da segurança pública como algo com objetivo nacional permanente. A gente fez essa transição aí com a segurança nacional de outras épocas. Então é isso, eu vou encerrar por aqui e vou tentar lançar o quanto antes o vídeo.